O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, hoje com grande alegria, a Igreja em todo o mundo celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Nós podemos dizer que todas as solenidades que vieram depois da Páscoa ainda têm relação com a grande revelação de Cristo. Nós celebramos há um tempo atrás a Páscoa, ficamos o tempo pascal, celebrando as alegrias do tempo pascal, celebramos a ascensão do Senhor, a sua subida aos céus, domingo retrasado. Domingo passado, celebramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a igreja. E de um modo muito especial, a igreja vai colocar na sua liturgia hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Poderíamos dizer que tudo aquilo que era necessário ser revelado sobre Deus, sobre a Trindade, sobre as pessoas santas, Deus já disse através de Jesus Cristo. Tudo aquilo que é necessário que saibamos a respeito de Deus, daquilo que Deus é para nós, daquilo que é necessário que saibamos para nos salvar, Deus já nos disse. E quando nós olhamos para a liturgia da palavra, quando nós olhamos para a história da salvação, que é a nossa história, nós percebemos que Deus tem uma pedagogia própria de falar com os homens. Deus vai falando conosco paulatinamente, aos poucos. É aos poucos que Deus vai se revelando aos homens. Ainda lá no início da humanidade, nós bem sabemos pelos estudos antropológicos que os homens tinham várias divindades, acreditavam em vários deuses. Existia o Deus Sol, o Deus Lua, um Deus da chuva, um Deus do frio, um Deus da saúde, existia Deus para tudo. Mas, num determinado momento da história, Deus decide se revelar aos homens como um único Deus. E ali surge a religião monoteísta, aonde existe somente um Deus. De um modo muito específico, o primeiro que acreditou foi Abraão, o nosso pai na fé. Abraão recebeu esta verdade. E no decorrer da história da salvação, nós também encontramos um grande protagonista na nossa fé, que foi Moisés. Moisés se encontrava com Deus. Mas nós bem sabemos que aquele povo que recebeu também essa revelação de um único Deus, de um único Salvador, de um único Deus Todo-Poderoso, várias vezes eles caíam em idolatrias. Várias vezes eles queriam voltar para os deuses dos pagãos. Várias vezes eles renunciavam à fé. Várias vezes eles renunciavam à revelação do próprio Deus para os homens. Mas, num momento muito específico, o ápice da revelação, nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Jesus se encarna
e revela aos homens a face de Deus. A partir de Jesus, então, nós também podemos saber a respeito do Espírito Santo, porque Jesus, em vários momentos, irá fazer referência do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, então, é enviado sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus é enviado sobre nós, com a subida de Jesus, a ascensão que nós celebramos domingo retrasado. No domingo passado, o Espírito Santo é enviado sobre a igreja, sobre nós. Falar sobre a Trindade, por mais que tentemos usar as palavras mais refinadas, os conceitos teológicos, filosóficos mais puros para dizer quem Deus é, nós nunca conseguiríamos alcançar Deus na sua totalidade. Nós, como criaturas, somos limitados, mas Deus, que é um Deus de bondade, se revelou a nós, se revelando, mostrando informações de quem Ele é, para aquilo que é necessário para a nossa salvação. Deus se revela aos homens por amor. E quando nós olhamos para a nossa liturgia, quando nós olhamos para o modo como nós rezamos, a Trindade está presente do começo ao fim. Quando nós iniciamos a missa, nós traçamos sobre nós o sinal da cruz. No ato penitencial, pedimos perdão à Trindade. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Quando nós rezamos a consagração, quando o Padre consagra o pão e o vinho para nós, Ele oferece Jesus Cristo ao Pai pela ação do Espírito Santo. E quando a missa se encerra, nós somos enviados e abençoados pelo Padre em nome da Trindade Santa. Essa é a fé que nós professamos. Quando rezamos a oração do creio, nós dizemos: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Para nós talvez seja um pouco difícil entender o que seja a Trindade, e deve ser, porque entender aquilo que Deus é, para nós que somos homens, seria impossível. Mas a Trindade vive em comunhão perfeita de poder e de divindade. Às vezes, quando nós olhamos para as nossas relações, quando olhamos para a nossa sociedade, para as nossas famílias, nós percebemos uma dificuldade de viver a comunhão. Mas em Deus isso não existe. Em Deus não existe distinção. É um único Deus em 3 pessoas. Essa é a fé que nós professamos. E o mais bonito de tudo isso é saber que, quando nós somos batizados, e o Evangelho hoje de Mateus, Jesus pede aos discípulos que sejamos batizados em nome da Trindade. Quando assim o sacerdote, o diácono ou o ministro abençoa em nome da Trindade, o Espírito Santo de Deus passa a habitar a nossa alma. E dizer que o Espírito habita o nosso peito não é usar palavras bonitas, não é usar de poesia para falar sobre Deus, não. É o que nós acreditamos. Pelo derramamento da água e dizendo essas palavras, o Espírito Santo vem habitar o nosso peito. E aonde está o Espírito de Deus, também está o Filho e também está o Pai. Olha que bonito a nossa fé. Olha que bonito aquilo que nós acreditamos. Olha a profundidade daquilo que nós celebramos em cada liturgia. Mas às vezes, nós nos comportamos como aquele povo do Antigo Testamento. Vamos atrás de deuses pagãos, negamos a Trindade Santa, negamos toda essa revelação, negamos toda essa paciência de Deus ao longo da história conosco. Peçamos ao Senhor, peçamos à Trindade Santa, nesta liturgia em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, que nós, em primeiro lugar, creiamos no Deus verdadeiro, no Deus que nos salva. E em segundo, que possamos ter consciência de que em cada irmão que nós encontramos, independente das dificuldades, independente do pecado que ele cometa, ali habita a Trindade Santa. Peçamos à Virgem Maria que, quando rezamos a ladainha, dizemos: Palácio da Trindade, que ela interceda por cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.